Bom dia, boa tarde, boa noite, meus trainees. Essa aula aqui é com os conceitos de Git e GitHub, né? Como a gente vai instalar o Git, configurar e tudo mais. Bom, começando aqui, o que é Git e o que é GitHub, né? O Git, ele é uma ferramenta de versionamento de arquivos, né? E o que é GitHub? O GitHub ele é a nossa rede social dev, onde a gente pode armazenar nossos projetos e compartilhar o desenvolvimento deles, né? Também. Agora, a gente vai falar o que é um bench. Gente, bench ela é um versionamento do seu código, baseado por padrão em um bench principal. Essa bench principal, geralmente, a gente chama ela de main ou de master, né? O que é que a gente pode fazer dessa bench? A gente pode fazer ramificações para ajudar no desenvolvimento, consertar bugs, inserir funções, separado por trabalho em andamento e vai testando para ver se o código está estável e vai fazendo as médias, né? Que eu vou falar futuramente o que é isso. Conceitos importantes, né? Uma ramificação não depende de outra para ser desenvolvido. Então, se seu coleguinha estiver fazendo outra parte do código e você achar, meu Deus, se ele estiver fazendo isso e eu vou depender dele. Não, não depende. Então, tipo, as ramificações elas são independentes umas das outras, certo? Vale salientar que esse processo requer atenção, né? Pois cada desenvolvedor precisa determinar onde mesclar o código para evitar erros, já que os versionamentos de código, que é o Git, né? Não tem uma boa integração entre as ramificações. Prestem bastante atenção nisso, né? E agora a gente vai falar sobre a instalação e configuração no Ubuntu, né? No caso do Linux, WSL e tudo mais. É praticamente tudo a mesma coisa no terminal. Então eu vou falar um pouquinho para vocês. Para instalar e configurar o Git, a gente vai usar esses seguintes comandos no terminal, que é o sudo apt-get install git. Esse sudo é para você entrar como se fosse um administrador master e conseguir instalar, né? Quando terminar de instalar, a gente vai dar o git config global user.name, o seu nome, né? Que quando você fizer o commit lá pro Git, ele vai aparecer, tal pessoa fez o commit. E o outro é git global user. User e-mail, seu e-mail, certo? Passando um pouquinho mais para frente, a gente vai inicializar um repositório no Git. Então, os comandos para iniciar o repositório no Git é o git init, que ele vai reinicializar o repositório. O git add, você vai, quando você estiver na pasta, um exemplo, aula trainee, e você der um git add, ele vai adicionar todos os arquivos que tiverem nessa pasta para o Git, certo? Mas quando eu fiz isso, eu já fiz um commit? Não, você ainda não fez um commit. Para fazer um commit, a gente vai precisar fazer essa linha de código aqui, ó. Git commit -m é tipo uma mensagem e o seu commit aqui. Então, tipo, primeiro commit, esse commit a gente coloca tipo assim, melhorei tal parte do código. Você descreve um pouquinho o que é que foi isso, né? Aí depois a gente vai lá no GitHub, vai pegar uma URL que eles criam lá e vai dar o seguinte comando: git remote add origin e a URL criada, né? E o git push no final, certo? Por fim, a gente vai falar um pouco sobre git checkout e git log. Isso é muito importante. O que é um, o que é outro, né? O git checkout ele faz as trocas de bench e restaura arquivos da árvore de trabalho, né? Então a gente dá o seguinte comando: git checkout id do commit específico. Meu Deus, Hércules, como é que eu vou saber o id do commit específico que eu estou querendo mexer? Calma, que justamente existe o git log. O git log é justamente para saber essa parte, né? Mais alguns comandos do git checkout, né? Para fazer o git checkout no bench existente, execute o segundo comando: git checkout nome da bench. O nome da bench, um exemplo, pode ser carne de comidas. Ah, meu Deus, mas se não tiver o nome da bench e tudo mais, tá, calma, ó. Ou quase sempre o Git não permitirá que faça checkout em uma bench, em outra bench, a menos que o diretório que está mexendo esteja vazio. Assim, poderia realizar quaisquer alterações no diretório cujo commit ainda não tem sido realizado, certo? Agora eu falo aqui, tipo assim, fazer um checkout em uma nova bench. Para criar e fazer o checkout em uma nova bench, com um único comando, podemos usar esse seguinte comando: git checkout -b o nome da nova bench. Aí ele vai criar a nova bench, certo? Isso ele vai te levar para uma bench automática, uma nova bench automática, certo? Para fazer o checkout em uma nova bench ou redefinir a bench para seu ponto inicial, como é que eu faço isso? O comando abaixo ele é semelhante ao de fazer um checkout para uma nova bench, mas usa o B em letra maiúscula. Preste atenção, um é letra minúscula, o outro é letra maiúscula.
e o parâmetro inicial para o ponto inicial, né? A gente vai fazer o git checkout, nome da bench e o ponto inicial, tudo bem? Agora sim, se a bench, nome da bench não existir, o que é que vai, meu Deus, o que é que o Git vai fazer nesse caso? O Git ele vai criar essa bench, certo? E ela vai reiniciar do ponto iniciar do ponto inicial, tudo bem? Caso a bench, o nome da bench, que foi aquela que a gente criou lá, existir, o Git reiniciará a bench em um ponto inicial. Isso é equivalente a usar o git bench com "-f". Meu Deus, do que seria esse "-f"? Calma, galera, vamos com calma, que eu vou explicar para vocês. Quando passamos a opção "-f" ou force, né? Com o comando do git checkout para forçar o git a alterar as benches, ou seja, essa opção só pode ser usada para descartar alterações locais, né? Vamos usar o seguinte comando, né? Git checkout "-f", nome da bench. A outra alternativa seria, em vez de o "-f", seria "-force" e o nome da bench que a gente quer, certo? E para finalizar, tem como fazer alterações em seu diretório de trabalho? Tem sim. Podemos desfazer, desculpa, tá pessoal? Desfazer. Tem sim. Então a gente pode desfazer alterações usando o mesmo comando, o git checkout, para desfazer alterações em um arquivo, certo? No seu diretório de trabalho. Isso reverterá o arquivo e volta para a versão que está na head. Então a gente vai fazer git checkout menos o nome do arquivo, certo? Outra coisa importante, quando a gente está mexendo lá no GitHub, desculpa, quando a gente está mexendo na nossa área de trabalho, cria uma ramificaçãozinha e a gente sobe ela para o GitHub, e depois você tipo meio que apaga a ela. Eu vou mostrar depois futuramente aqui no VS Code como é que vai fazer tudo isso. A gente dá um git pull para atualizar quando o seu padrinho ou alguém que estiver tomando conta do seu GitHub fizer a merge para a bench principal, certo? A gente vai dar o git pull. O git pull ele atualiza tudo que tem no GitHub, certo? Para atualizar, né, a gente vai dar o git pull no terminal e dar enter. Somente isso. Nesse momento, o Git realizará duas etapas, certo? Em sequência, que é o Git Fetch e o Git Merge. O Git Fetch é responsável por buscar todas as alterações realizadas no repositório remoto desde a última atualização do seu repositório local, certo? E agora uma parte muito importante. PR, que é o Pull Request, e o Issue. Meu Deus, Hércules, o que é isso? Mais uma vez, gente, vamos ter calma. O que é uma PR? O que é uma Issue? Criar uma pull request ou uma PR permite que você proponha alterações nos projetos. Forneça feedbacks, faça uma revisão e mescle alterações em projetos. Quando sua PR está tudo certo e o gerente do projeto faz a merge da bench principal. Beleza, então assim, quando a gente cria uma PR e está tudo certo, ele vai fazer o quê? O gerente principal ele vai dar tipo, pronto, está tudo certo, não vai acontecer nenhum bug, se eu trazer essa ramificação aqui para essa bench principal, então tá tudo bem, né? Essa parte é bem delicada do projeto, como eu já falei, né? Tipo assim, porque o código irá ser incluído na bench principal e após isso é necessário que todos dêem um git pull na bench principal em seu VS Code. Então, se o amiguinho lá ele criou a pull request e o gerente do projeto deu um ok e você ainda está mexendo, você vai ter que terminar o que você está fazendo, depois você dá um git pull que ele vai atualizar tudo, certo? E o que é uma issue? No GitHub, as issues são itens que podem ser criados no repositório para planejar, discutir e monitorar o trabalho, né? Elas são bem simples de criar e flexíveis para adequar uma variedade de cenários, né? Meu Deus, e como é que eu vou criar um pull request e como é que eu vou criar uma issue? Eu vou mostrar isso lá no VS Code, nessa segunda parte da aula, né? Então essa parte de teoria já acabou, tá bom, meus instructors? Então não desistam do processo, essa é só a primeira aulinha. E vai dar tudo certo, galerinha. Muito obrigado, tá bom?